Eu já compartilhei com os irmãos algumas vezes preparo uma mensagem. Desde que nós descobrimos há alguns anos, não, Flávio, a proposta do ensino expositivo da Escritura, trabalhando os textos da palavra expositivamente, aquilo marcou muito para mim e creio que para nós, Flávio, a ideia e a defesa do estudo expositivo da Escritura. Por isso, nesses anos, tratamos de Romanos, tratamos do Tito, Hebreus, parte de Gênesis. Por outro lado, às vezes, eu estou meditando em alguma coisa, algum texto da palavra, ou alguma necessidade que às vezes a gente percebe na comunidade, e então eu procuro colocar isso diante do Senhor em oração, peço a direção dEle, a confirmação, para que possa trazer. Foi assim, tem sido assim nesse período da pandemia, e essa semana não foi diferente. Eu estive lá com o pastor Paulo Bornelli, fazia muito tempo que eu queria vê-lo, desde o início dessa questão, não podia encontrá-lo, e aí ele autorizou, liberou a visita, eu fui lá, fui eu e o Gabriel, nós fomos juntos lá, um tempo muito bom de comunhão, aprender um pouco com aquele irmão amado. Isso foi na quarta-feira à noite, eu estava já na cama e meditando um pouco sobre o que nós vimos lá, e algumas realidades que eu tenho enfrentado, a questão, esse momento que nós estamos vivendo, e eu orei ao Senhor pedindo a direção, se trataria do tema igreja que nós temos falado, a série sobre as características de uma igreja que glorifica ao Senhor, ou então daquilo que fui incomodado. E aí na quinta-feira eu lembrei, então eu queria tratar com vocês um pouco do que essa semana eu creio o Senhor tratou comigo. É triste admitir, porque muitas vezes nós ficamos ansiosos, nós perdemos o foco, nós perdemos a esperança, porque nós olhamos para a situação, olhamos para a realidade, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo, às vezes a gente olha muito para o que está acontecendo. E algumas vezes durante esse período eu clamei ao Senhor para que Ele não deixasse que a minha tendência de desistir prevalecesse. Desde que eu criei no Evangelho, que eu nasci de novo pela graça, eu sempre fui ensinado sobre a perseverança dos santos. A perseverança dos santos é uma das doutrinas da graça, que diz que todos aqueles que foram genuinamente salvos, regenerados, jamais vão perder algo. Por quê? Porque não fomos nós que conseguimos, que obtivemos, mas recebemos pela graça. E eu sempre criei nisso pela graça. Mas hoje eu consigo entender um pouco melhor que não sou eu quem persevera a partir de mim, mas é Deus em sua graça que me leva a perseverar. É Deus que nos mantém no caminho. Não é o fato de eu conhecer essa doutrina, eu não posso negar. Não é que se depender de mim eu vou negar, eu vou abandonar, eu vou desistir. Mas é a graça do Senhor que faz isso. E sempre que às vezes surgem dificuldades, e lutas e tribulações que são para nós prometidas, algumas mais intensas do que outras, às vezes a gente olha para a circunstância. Mas aí eu lembro da palavra, em um dos textos, Lucas capítulo 9, versículo 62, eu até escrevi isso há uns 2 ou 3 semanas, um boletim, que o Senhor Jesus dizendo para aqueles que se colocam a serviço dEle, para a glória dEle, essa possibilidade de retroceder, ela não existe. Lucas 9, 62, Jesus disse:
Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu lembrei desse texto e falei, Senhor, tem misericórdia por olhar para as situações, olhar para a minha finitude, limitação, pecaminosidade, incapacidade, e não olhar para o Senhor, porque se olhar para mim, para a circunstância, eu vou desistir. Aí eu lembrei também do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, versos 13 a 14, e Paulo fala das lutas que ele teve, das dificuldades que ele teve, que o Flávio trouxe aqui, que ele depois chama de leve e momentânea tribulação, mas ele teve lutas, como qualquer um daqueles que creem no Evangelho, e ele diz aqui de maneira maravilhosa, Filipenses 3, 13 e 14, uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E diante dessas verdades, e pela graça de Deus, o Senhor nos revigora. Como isso acontece? E é uma das razões que nós sempre estamos dizendo aqui, enfatizando, busque a palavra, medite na palavra, vá diante do Senhor, porque, irmãos, as lutas, dificuldades, elas virão, e se nós não estivermos fortalecidos, seremos abalados. E é pela graça de Deus que quando você vê situações, passa por situações, Deus nos lembra de sua palavra. Deus traz à memória, pelo Espírito, eu creio, a palavra que o Espírito inspirou. E pela graça do Senhor, nós devemos ver e procurar ver tudo à luz da palavra. Tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo na minha e na sua vida, nós devemos buscar no Senhor para que Ele nos mostre de acordo com a sua palavra. Afinal, a palavra é a única fonte concreta que nós temos. Nós só temos a palavra, irmãos. Nós vamos ficar baseados em quem? Em homens? Homens que um dia nós admiramos e que seguiam a Deus e que de repente abandonaram. Nós vamos olhar para homens que hoje continuam, mas que são pecadores como nós. Nós vamos olhar para sistemas doutrinários, para teologias que são mais corretas. Nós vamos olhar para nós, eu vou olhar para os meus desejos tão propensos para o mal, para os meus sentimentos que são tão instáveis. Irmãos, o que nós temos é a palavra. Mas não é Deus, não é Jesus, não é um relacionamento com Deus. Se sempre fala disso, é relacionamento. Busque um relacionamento, sim, mas um relacionamento com base na palavra. O Jesus que nós sabemos que é Deus, que sempre existiu, que veio para nos salvar, que morreu e ressuscitou, nós só sabemos isso porque a Bíblia diz, a palavra dele diz. A nossa base, a nossa única regra é a palavra, e cada vez mais sendo abandonada hoje pela igreja evangélica. É assim que às vezes vem alguma coisa no meu coração para tratar com os irmãos. Dito isso, quais verdades da palavra que durante essa semana eu pude ver e mais uma vez, pela graça de Deus, recebi consolo, esperança e capacitação para perseverar. E é isso que eu queria compartilhar, e esse é o tema da reflexão hoje. O homem na história de Deus. Como é que me levou a pensar? Eu fui olhar um pouco para a história. A história que é de Deus. A história que a Bíblia narra. A história de Deus, não do homem. Porque, irmãos, se há uma mensagem hoje no mundo, e que não começou hoje, e que sempre houve, é que o homem é o centro. Um filósofo
Protágoras, o homem à medida de todas as coisas, disse isso 500 anos antes de Cristo. E nós vivemos em função disso. Muitas vezes, mesmo como cristãos, olhamos para nós, para aquilo que nós gostaríamos, para aquilo que eu quero, como se eu fosse o centro. Mas, irmãos, o centro do universo é o Senhor. O centro, o alvo, a razão, a esperança, o sentido da nossa existência é o Senhor. Nós vivemos para o Senhor, devemos viver para o Senhor. Agostinho, numa frase maravilhosa, célebre dele, disse: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Deus, em sua história, nos fez para Ele. Irmãos, nada, nem ninguém pode dar significado para a vida. Nem dinheiro, nem fama, nem poder, prazer, conhecimento, nem um casamento, nem filhos, nada pode dar sentido, esperança, significado para a vida, a não ser o Senhor. Isso não é uma frase de efeito. A conclusão de Agostinho como pecador é essa: a vida não tem sentido se não for no Senhor. Não há esperança. E o mundo centrado no homem busca sempre a próxima coisa. Como disse uma das famílias, um dos patriarcas da família mais conhecida, mais rica na história, do Rockefeller, perguntaram para ele: quanto que é suficiente, senhor Rockefeller? Ele disse: apenas $1 a mais. E quando ele ganhasse aquele dólar, era o próximo. Agostinho disse isso. Mas o que Deus diz em sua palavra? O que o Senhor diz em sua palavra, a Bíblia, que foi inspirada pelo Espírito Santo, e o que Deus disse por meio de Paulo, Romanos capítulo 11, versículo 36. Veja se a história não é de Deus. É claro o texto: pois dele Deus, por ele Deus, e para ele Deus, são todas as coisas. A ele, diante disso, seja a glória para sempre. Amém. Se tudo é de Deus, se tudo é por Ele, e se tudo é para Ele, como viver ou existir sem Ele? Paulo está falando isso depois de tratar de soberania de Deus. Depois de reconhecer a sua insignificância, limitação diante de um propósito eterno de Deus e que Ele cria. Ele está falando da sabedoria de Deus, que Ele jamais questiona, jamais questiona. Pelo contrário, Ele se humilha reconhecendo a majestade do Senhor. E a conclusão, não que Paulo chega, mas que o Espírito de Deus dirige Paulo para escrever: Paulo, tudo é meu. Tudo é para mim, eu sou o centro, eu quero tudo para mim. Deus pode dizer isso. Por quê? Isso porque ele está falando de Deus. Aí alguém pode desdenhar: que Deus, né? Tem tantos. Hoje eu estava conversando com meu pai, quase 80 anos, acha que vai viver para sempre. Não tem o menor temor.
80 anos. Qual Deus? Cada um tem a sua opinião. O único Deus, o Deus da Bíblia, o único. E quem é esse Deus que Paulo diz? E aqui eu quero ler com vocês uma pequena noção a respeito do nosso Deus, que está na confissão que nós tratamos já há pelo menos 1 ano e meio. Olha o que aqueles irmãos, à luz da Escritura, viram, e é um resumo de quem Deus é. Olha o que diz: o Senhor nosso Deus é somente um. Ele é Pai, Filho e Espírito, mas é um único Deus. O nosso Deus, ele é infinito em seu ser e perfeição. A essência dele por ninguém pode ser compreendida, senão por ele mesmo. Ninguém pode entender a Deus. O único Deus é o nosso Deus, o Deus da Escritura, é o único que possui a imortalidade, habitando em luz inacessível, ele é luz, a qual nenhum homem é capaz de ver, nem o homem mais santo da história jamais vai poder chegar na presença de Deus. Ele é imutável, não muda como nós a cada segundo. Deus não muda, nunca. Ele é imenso. É só olhar para o universo que Ele criou. Ele criou o universo. Ele é eterno. Ele sempre existiu, nós cantamos. Hoje nós somos eternos. Eu e você somos eternos. Mas um dia houve o início. Para Deus, não, Ele é. Ele é incompreensível, Paulo. Quem conheceu a mente do Senhor? Todo-poderoso em tudo infinito, santo, santíssimo e sapientíssimo, cheio de sabedoria. Ele é completamente livre e absoluto. Deus faz o que lhe apraz. Ele é Deus, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, que é justa. Mas por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Isso? Deus é justo, a gente não tem a menor ideia do que isso significa. A sua vontade é justiça, é imutável, e é para a glória dEle. Tudo que Ele faz, dele decreta, é para a glória dEle. Ele é amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em verdade e bondade ou benignidade. Contudo, sendo tudo isso, justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo o pecado, e que de modo nenhum inocentará o culpado. Somente Ele, o nosso Deus, o Deus da Escritura, é autossuficiente em si e para si mesmo. Ele não precisa de nenhuma de suas criaturas que fez, ele não precisa de nada, Ele é Deus, não tem necessidade. Nem delas deriva a glória alguma, Ele não precisa de nós para que Ele esteja glorioso, Ele é glorioso. Mas somente manifesta nelas as suas criaturas, por elas e para elas, e sobre elas a sua própria glória. Ele somente é a fonte de toda existência, de quem, através de quem e para quem, nós vimos isso Paulo dizer, são todas as coisas, tendo o mais soberano domínio sobre todas as criaturas, para fazer por meio delas, para elas e sobre elas, tudo o que lhe agrade. Ele pode criar um vaso para honra e um para desonra, Ele é Deus. Todas as coisas estão abertas e manifestas perante Ele. O seu conhecimento é infinito, infalível e depende da criatura, de maneira que para Ele nada é duvidoso ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus pensamentos, em todas as suas obras, em todos os seus mandamentos. A Ele, diante de tudo isso, são devidos da parte de anjos e de homens toda adoração, todo serviço, toda obediência, que como criaturas, nós devem ao Criador, e tudo mais que Ele se agrade em exigir de suas criaturas. Esse é Deus. A única reação nossa diante de Deus é no chão. Deveria ser sempre. Todas essas afirmações estão na Escritura.
Aqui está um resumo de quem Ele é. A nossa mente compreende nada disso. Nós cremos, porque Deus diz em sua palavra, mas compreender não. Só que o pouco que nós cremos mostra a magnitude de Deus, o Deus da Escritura. Irmãos, diante dele, qual deveria ser a razão da nossa existência, irmãos? Nós vivemos, irmãos, como cristãos, praticamente para tudo, menos para Deus. Nós estamos tão influenciados por esse mundo, que ele que deveria ser prioridade, faz parte do que sobra. Irmãos, eu não estou falando de ímpios. Ímpios rejeitam a Deus, estou falando para cristãos. Para nós, quanto do Senhor, desse Deus que nós cremos, quanto da nossa vida é para Ele. É aqui que eu comecei a refletir sobre quem é o Senhor, sobre quem Ele é, sobre misericórdia, quem eu sou, a respeito do que esse Deus, que não precisa de nada, fez por mim. De então, tendo crido, porque eu só creio porque Ele quis se revelar a mim, como eu deveria viver para Ele, amá-lo mais do que tudo, mais do que todos. E como eu estou longe, mais longe disso. Como quando qualquer coisinha que me abala, como eu posso sequer considerar isso? Eu fiz aqui um pequeno gráfico, eternidade. A ideia aí é de mostrar, os estudiosos usam eternidade passada, eternidade futura, mas se é eternidade não tem passado e futuro, eternidade, o tempo está fora. Se há eternidade, não há necessidade de se contar tempo. E eu pensei nisso. Nessa descrição que nós vimos, que a palavra de Deus fala, e do nosso Deus. E eu lembrei, Salmo 90, verso 2. Antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Lembra? Ele é eterno. Ele é eterno. O texto é simples. Sim ou não? É direto. Antes de existir tudo, Deus é. Quando Deus chama Moisés, soberanamente, assim que Ele faz com todas aqueles quem ele elege, Ele chama, vai tirar o meu povo lá do Egito. E no Egito o que não falta são deuses. E Moisés diz, eu vou em nome de qual Deus? Vai em nome do eu sou. Deus é. Antes de tudo, Ele é. Aí eu fiz um desenho. Antes de existir tudo, na eternidade passada, Deus é. Deus existia, sempre existiu. Em três pessoas, Pai, Filho e Espírito. Lembra, Ele não precisa de nada. Ele não precisa de nada. Deus não precisa de absolutamente nada. Mas um dia, esse Deus, no conselho da sua vontade, que Ele faz tudo segundo a vontade dEle, decidiu um dia para nós, porque nós já estamos falando de tempo, mas antes do tempo, Deus decidiu criar tudo que existe. Gênesis capítulo 1, verso 1. Textos simples, objetivos, claros para qualquer pessoa entender. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Bom,
Deus sempre existiu, fora do tempo, na eternidade. Tudo isso nós cremos, a Bíblia diz, nós não entendemos, nós não temos a menor ideia do que é isso com a nossa mente finita. Mas é isso que Deus diz, e é isso que a palavra dele diz. Deus que sempre existiu, decidiu então criar. E isso é no princípio, quando então começa tudo. Quando então ele dá origem ao tempo, no princípio. Dentro da eternidade, Deus, o único Deus, o Eu Sou, criou. E Deus cria tudo que existe do nada. Isso implica céus e terra e tudo mais que existe. Nos céus, seres espirituais. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Deus criou todas as coisas. Pois nele, e aqui é Cristo, Cristo é o agente da criação, é o Deus Filho que sempre existiu. Pois nele, lembra, dele, por ele, para ele, Cristo é Deus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E tudo que neles existe, céus e a terra, as coisas visíveis e as invisíveis, realidades físicas e realidades espirituais. Onde a tecnologia humana alcança no universo, nós não sabemos até o fim do universo. Ele tem fim. Só é infinito Deus. Mas a nossa capacidade não consegue chegar no tamanho do universo que Deus criou. E Ele criou seres, soberanias, tronos, poderes e principados ou autoridades. Todas as coisas foram criadas, novamente, por Ele e para Ele. Quem é o centro de tudo? O Senhor da Escritura. Deus. Ele fez tudo. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. A história é dele. Como ele fez? Salmo 33, versos 8 e 9. Como Deus criou tudo isso? Bom, um ser grandioso, como nós vimos, estamos vendo, para criar, não seria problema nenhum. Mas como ele fez? Temam o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Como Deus fez? Haja. Deus disse. Pela palavra, o Cristo, o Verbo. Deus disse. Aí o nosso desenho lá, entrou lá o universo, entrou o tempo, o início do tempo, o universo. É lógico, né? Não é essa proporção. É só para a gente poder ver o tamanho do nosso gigantesco planeta. Da nossa realidade, do único planeta no universo habitado, era que nós deveríamos temer, mas nada mais natural. Um ser de tamanha magnitude, qual deveria ser a nossa reação? Temer diante de Deus. Deus criou o tempo, Deus criou o universo, Deus criou a terra, Deus criou os seres vivos, animais, vegetais, Deus criou os seres pessoais, que não são animais, espirituais, Deus criou o homem. Deus criou tudo, tudo é dele, Deus criou por meio dele, por meio de Cristo, Deus criou tudo para ele. Deus exige a glória, por isso ele não divide, ele é Deus e ele tem todo o direito. E de acordo com o que ele fez, Gênesis 1:31, tudo era muito bom. Gênesis 1:31 diz que Deus encerrou a sua criação, tudo que foi criado, está ali naquela descrição de 6 dias, tudo
era muito bom. Lá estão os seres espirituais, inclusive antes da queda. Mas por que Deus fez? Por que Deus fez, irmãos? Ele fez para Ele. Ele é Deus. Eu não. Qual é a reação que eu deveria ter? Me submeter como criatura. Tão infinitamente pequena. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Eu estava falando que essa meditação vem porque eu comecei a reclamar de algumas coisas, a não entender algumas coisas, a murmurar. Aí esses textos começam a vir da palavra vem. Apocalipse capítulo 4, verso 11, por que Deus criou? Ele criou para Ele. Por que Ele criou para Ele? Pois tu criaste todas as coisas, por tua vontade é que elas existem e foram criadas. Porque Ele quis, Ele é Deus. Ele não precisava, Ele não tinha nenhuma necessidade. Ele quis criar para Ele. Olha o que nós vimos lá na confissão. Diz, o Senhor nosso Deus é todo-poderoso, completamente livre e absoluto. Não depende de nada, ninguém, Ele faz o que Ele quer. Operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade para a sua própria glória. Por isso que Deus criou tudo que existe. Para Ele, porque era da vontade dEle, e para a sua glória. Só Ele é autossuficiente em si e para si mesmo, e não precisa de nenhuma das criaturas que fez. Deus não tem necessidade. Será que dá para ver de quem é a história? E o homem, né? Aí entra lá. O homem. O nosso desenhozinho. Nós estamos na história. E onde que entrou o erro? Nós queríamos ser Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados por Ele, fomos criados para Ele. Deveríamos render glória a Ele, viver em gratidão a Ele, amá-lo. Nós somos criados com a capacidade de relacionamento, nós não somos animais. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por isso ele tinha um relacionamento com aquele homem. O homem que Deus criou tinha tudo, uma realidade perfeita, sem nenhum mal. A única coisa que Deus disse para ele não fazer, e tudo que ele tinha de relacionamento com Deus, em perfeição, Deus criou aquele homem com a capacidade de escolher. E o único mandamento desse Deus, que o homem sabia quem era, ele desobedeceu. O homem livremente pecou contra Deus. Nós éramos diferentes, somos diferentes, ainda temos a imagem e semelhança de Deus, mas diferentemente do que nós queremos ser, nós não somos o centro, Deus é. E se esse Deus tão grandioso, maravilhoso, gracioso, misericordioso é, como a Bíblia diz, quando algo é contra a sua palavra e a sua santidade, a punição dele é proporcional à sua grandeza. Nós queríamos ser o centro, mas a palavra diz exatamente o contrário do que nós somos. Salmo 8, versos 3 e 4. Olha que Davi é o provável autor desse salmo, diz. Irmãos, olha se nós cremos hoje, se você crê no Evangelho, olha esse texto.
quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto: que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites? E ele se lembrou ou não? O que é o homem? Davi está falando já como um pecador. O seu raciocínio é lógico. O que nós somos perto do planeta? Daquilo que nós conhecemos do universo. Imagine do Deus que criou tudo isso. E ainda assim, o homem pecou contra Deus. E o mundo é o que é hoje, porque por um homem entrou o pecado no mundo. Por isso que nós vamos morrer, por isso que o mundo sofre, a natureza, o mal prevalece, por causa do nosso pecado. Diante de um Deus que, de acordo com o profeta Abacuque, ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Nós não temos a menor ideia disso, por quê? Porque nós somos maus em essência, mas Deus não. E esse Deus, ele seria absolutamente justo em condenar o homem naquele momento em que ele pecou. Mas ele não fez isso. Deus não fez isso. E um texto que nós deveríamos saber de cor, João capítulo 3, versos 16 a 18. Esse Deus, irmãos, não, Deus é uma palavra. Não, é esse Deus, irmãos. É esse Deus que nós estamos tentando compreender. Nós nunca vamos entender plenamente, mas só o pouco que a gente consegue ver de acordo com a Escritura, ele é tão grandioso. Foi esse Deus que fez isso aqui por pecadores como eu e vocês. Deus amou o mundo. E o mundo não é o universo, esse mundo vai queimar, vai passar pelo fogo. O mundo são pessoas, é o homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que sempre existiu, que disse e tudo se fez. Deus deu o seu Filho, para que todo aquele que crê no seu Filho não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E como ele salva? Quem crê nele, em Cristo, não é julgado. O que não crê, não é que vai ser condenado, já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus amou homens como nós, pecadores como nós, que o rejeitávamos, que não queríamos, como hoje na minha conversa. E eu era assim. Raciocínio nosso deveria ser assim: bom, se existe um Deus, e que me criou e criou tudo, eu preciso saber quem é esse Deus. Mas se há uma coisa que nós não fazemos desde que nós nascemos, é buscar a Deus. Se há algo que nós nunca vamos fazer naturalmente, é buscar a Deus. Mas Deus amou pecadores, que deu o seu Filho. Amou pecadores que não querem, que não o buscam, que amam o seu pecado. Para que todo aquele que crê no que o seu Filho fez, receba a vida. Você crê no Evangelho? Você crê no que Cristo fez?
Se você creu no Evangelho, irmãos, como nós estamos vivendo diante de Deus, desse Deus. Olhando assim, que Deus criou tudo, criou o homem, e o homem pecou, parece que Deus, ele teve que enviar Jesus para corrigir um problema. Mas não é isso que Deus diz em sua palavra. Eu estou falando para mim e para você que cremos no Evangelho. Quem não crê no Evangelho não tem a menor ideia do que é isso. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, versos 3 a 6. Esse Paulo, que era como nós, rejeitava a Cristo, amava a religião, não Cristo, era em total oposição a Deus, e Deus então transforma a sua vida pela sua graça. Olha o que ele diz. E o que ele diz, ele está falando de nós. Olha quantas vezes ele fala nós. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nota, Deus, se você e eu cremos, nos escolheu, lembra, lá na eternidade. Na sua história, Deus nos escolheu. Em amor, Ele nos predestinou, Ele estabeleceu o destino dos seus para sermos adotados. Deus, na eternidade, sempre teve o seu primogênito, mas nessa eternidade Ele definiu que teria mais filhos. Ele nos adotou por meio de Cristo, conforme o que? Ele faz tudo segundo a sua vontade. O bom propósito da sua vontade, para quê? Porque tudo é para Ele, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu de graça em Cristo. Olha o desenho. Na eternidade estava a cruz. Antes dizia, mas você entende isso? Não. Mas irmãos, o que nós conseguimos ver é que nós, pela graça de Deus, estávamos no coração de Deus. Mesmo sendo nós quem somos. Deus, lembra Davi? Senhor, quando eu olho para o universo, o que é o homem para que dele o Senhor lembre? E o Senhor lembrou. Deus, irmãos, poderia ter nos condenado e Ele seria absolutamente justo. Mas Ele exerceu graça, amor e misericórdia. Deus, antes de existir tudo, já tinha um plano de salvar pecadores que se oporiam a Ele. Por que Ele fez isso? Porque tudo é dele, por Ele e para Ele. E agora? Para você que não crê, só tem uma alternativa. Uma alternativa. Atos capítulo 17, versos 30 a 31. E hoje na conversa com meu pai, cada um fala uma coisa, você põe um monte de pastor, e cada um fala o seu. Eu falei assim, o Senhor não quer saber da verdade. Esse argumento é de quem não quer saber da verdade. Mas todos nós somos assim. Mas ainda assim Deus diz em sua palavra, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, que Paulo está no Areópago, vários deuses, não, cada um acredita no seu, como a conversa que eu tive hoje, cada um acredita no seu, quem garante que o seu é verdade? Então tá, Deus não levou em consideração a ignorância de vocês, porque há um único Deus, é o que Paulo está dizendo naquele contexto, mas agora que vocês sabem,
ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que é Cristo, que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Você creu no Evangelho. Não interessa o que você pensa. Não, você não concorda? Não interessa. Você se entregou para esse Deus que criou você para a glória dele. E queira você ou você vai manifestar a glória de Deus na presença dele, ou a glória de Deus no julgamento eterno para aqueles que o rejeitam. A condenação eterna para aqueles que o rejeitam manifesta a glória de Deus. Agora, não é para quem não crê, é para nós que cremos isso. Irmãos, tente um pouco pensar sobre a grandiosidade do nosso Deus. Que eu e vocês devemos a nossa existência a Ele. Que eu e vocês, que tudo que acontece na nossa vida agora, está no governo de Deus, está acontecendo porque Ele, em sua vontade, Ele é livre, absoluto, Ele está fazendo. Ah, mas quer dizer que eu não sou responsável e as coisas que acontecem? Sim, mas Deus não poderia evitar? Se Ele é Deus? Então, se está acontecendo na minha e na sua vida agora, é propósito eterno, soberano de Deus, como nós estamos reagindo? E lembra que nós éramos esses que hoje não querem, esses que não buscam, esses que vivem em oposição a Ele, amando, nós éramos assim, mas Deus nos salvou em Cristo. Então, irmãos, como nós estamos vivendo mediante Deus, diante de Deus, em nossos relacionamentos, como está o nosso falar, o que nós buscamos, irmãos, o que nos alegra, quanto desse mundo nos atrai. Irmãos, Deus nos recriou para Ele, para vivermos para Ele. Esse Deus, irmãos, eu fui clamar misericórdia, Senhor. Misericórdia das vezes que eu fico murmurando por coisas tão absurdas, de que eu não busco o Senhor Deus, que eu deveria amar mais do que tudo. Que o Senhor nos incomode, irmãos, a buscá-lo.